essa sessão, então, está sendo gravada e ela poderá ser depois utilizada sendo reproduzida em outros encontros do programa e também em outras atividades que sejam interessantes e que os supervisores e os profissionais achem pertinente a sua utilização. Eu gostaria de agradecer de antemão a disponibilidade da Brisa. A Brisa foi nossa aluna no mestrado profissional em Saúde da Família, no Prof. Saúde. A Brisa é médica, trabalha com psiquiatria, tanto no CAPS quanto... no CAPS, né? No CAPS, aqui do município. E ela se disponibilizou em compartilhar um pouco com a gente da experiência dela sobre essa abordagem da saúde mental, em especial da depressão, na atenção primária. Brisa, muito obrigada pela sua disponibilidade e você tem o tempo necessário, aí, por volta de 50, 60 minutos para desenvolver a sua aula. Muito obrigada. Tá certo. Professora, agradeço muito o convite. Bom rever aqui você, Arlindo. E é um prazer aqui poder compartilhar um pouquinho sobre a psiquiatria, porque a gente vê que cada vez mais ela está mais presente na vida de todos nós, né? E principalmente na APS. Então, aí eu fiz um mestrado profissional e eu pude perceber essa necessidade de uma forma mais presente, né? Eu vou estar dando uma olhadinha, se eu vou estar um pouquinho de lado, porque eu vou estar olhando para o computador, a tela que está maior, 40 mais eu já estou, né, o óculos assim, mas eu vou estar apresentando, por isso que eu vou estar um pouquinho de lado. Então, vou aqui apresentar, vamos começar a apresentação. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Compartilhar. Então, Pronto, agora vamos abrir. Todos estão vendo? Sim, estamos todos Sim, vendo. né? Porque eu não estou vendo vocês, então só vou estar escutando. Então, hoje a gente vai estar vendo aqui o manejo da depressão na atenção primária à saúde, tá? Então, assim, essa abordagem vai ser para vocês, mas como essa aula agora, né, vai ser gravada, então vai sendo multiplicado, pode se rever várias vezes, porque vai ajudar muito na prática do dia a dia. Esse é o objetivo, né? Que seja que tenha um pouco de teoria, mas principalmente ela seja implementada na prática para ajudar no manejo. Por que esse tema ele é extremamente relevante? Né? A psiquiatria está mais presente. Eu fico brincando com os alunos que você pode não gostar da psiquiatria, mas ela vai bater na sua porta. Então, a depressão ela é um problema de saúde pública global. Então, ela tem uma alta prevalência. 10 a 30% dos atendimentos na APS são em psiquiatria. E isso vai impactar de uma forma tremenda na qualidade de vida de todas as pessoas, de todos os pacientes, de uma forma geral. E tem um subdiagnóstico muito grande, né? Então, quais são os objetivos dessa aula? Reconhecer os sinais e sintomas da depressão na APS, aplicar alguns critérios diagnósticos, né? Eu coloquei aqui como base a CID-11 e o DSM-5-TR, mas eu também tenho duas ferramentas também para ajudar. Implementar o manejo farmacológico e não farmacológico, identificar quais são os critérios, né, dos pacientes que vão ter a necessidade de serem encaminhados para o serviço especializado e compreender esse fluxo de referência e contrarreferência. Então, a gente vai ver alguns conceitos diagnósticos, tem uma pitadinha de legislação e o papel da APS, o manejo não farmacológico, farmacológico, e trouxe alguns casos clínicos também para ficar de mais fácil entendimento, e os critérios e o fluxo de encaminhamento. Então, vamos partir do princípio, né? O que é a depressão? Quais são as características dessa doença? Então, é um transtorno mental e que tem a característica de ter o humor deprimido persistente, a perda do interesse, do prazer, que a gente chama de anedonia,
e energia reduzida e fadiga. Esses 3 primeiros sintomas, eles são os mais importantes para o diagnóstico. É a base do transtorno. Só que tem alguns outros, como a alteração do sono, tanto pode ser uma hipersonia, né? Aquele paciente tem uma necessidade de dormir muito, ou também pode ser a insônia. Alteração também no apetite. Pode ser, esse paciente ele tem uma perda de apetite, inclusive perdendo muitos quilos, ou também tem a vontade de comer, né? Uma hiperfagia, que esse paciente também aumenta de peso. Isso vai impactar também na concentração. A maioria dos pacientes tem esse sentimento de culpa e de baixa autoestima. Quanto maior a gravidade, maior são esses sentimentos. A visão pessimista do futuro, inclusive até uma desesperança nos casos mais graves. Esse sentimento de culpa, ele, dependendo da gravidade, ele pode vir até ter uma questão para o lado psicótico, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E esse paciente, ele pode ter também ideias de morte, ideação suicida, inclusive com tentativa de autoextermínio. Então, globalmente, são 280 milhões de pessoas que têm o diagnóstico de depressão, segundo a OMS. E aqui no Brasil, cerca de 11,5 milhões. Então, assim, são muitas pessoas com depressão. E na APS, de 10% a 30% dos atendimentos. Então, isso é um número muito alto e impacta, assim, de uma forma muito grande todos os atendimentos desses pacientes, né? Existe uma prevalência maior no sexo feminino, né? 2:1 em relação aos homens. E aí, qual que é o impacto na APS? Se os profissionais que estão lá não sabem fazer um diagnóstico, então acontece quase 50% a 70% de subdiagnósticos, né? Pode ser confundido até com algumas doenças clínicas, que a gente vê alguns casos clínicos mesmo de doenças não psiquiátricas. Então, ocorre um subtratamento. Às vezes, também, os tratamentos têm uma dose inadequada, têm um tempo insuficiente, o que pode ocasionar a cronicidade da depressão e tem uma piora do prognóstico e também das comorbidades. Então, quais são os critérios diagnósticos? A CID-11, ela coloca agora, antes na CID-10, a gente diagnosticava pela quantidade de sintomas. Era muito categorial. A quantidade de sintomas eu fecho o diagnóstico e o tempo. Agora a gente vê que está muito mais relacionado com o impacto na vida diária. Mas também coloca-se o número de sintomas, mas o foco é no impacto na vida diária. Então, para o diagnóstico de depressão, tem que ter pelo menos 5 daqueles sintomas que eu falei no slide anterior. Durante 2 semanas, no mínimo. E um desses sintomas, ele tem que ser esses 3 que eu falei, que são os principais, que é o humor deprimido, a perda de interesse ou prazer e uma energia reduzida, uma fadiga. Já no DSM-5, continua com o diagnóstico anterior, né? A questão do número de sintomas. Então, tem que ter 5 sintomas. E desses sintomas, também por 2 semanas, e é obrigatório humor deprimido e anedonia. E aí eu trago uma ferramenta de rastreio, que ela é uma ferramenta de fácil manejo, só tem 9 perguntas, ela é baseada no DSM-5, ela é feita rapidamente, você consegue fazer de 2 a 3 minutos com o paciente, e tem uma pontuação de 0 a 27, e isso também vai estar demonstrando, de acordo com os sintomas, a gravidade, se é leve, moderado ou grave, né, severa. E uma coisa boa também que eu vou mostrar para vocês, que tem como também utilizar um aplicativo, que facilita muito mais a vida, tá? Agora, para o diagnóstico, o que é importante levar em conta? Existem algumas condições médicas
que ela pode confundir, né, com depressão. Pode mascarar alguns quadros e, às vezes, confundir. No caso, a gente tem o hipotiroidismo. Então, um hipotiroidismo subclínico ou não tratado, a pessoa ela pode ter diminuição da energia, o humor pode ficar um pouco mais deprimido, pode ter um aumento de peso, pode ter uma hiperfagia, pode ter uma fadiga. A anemia também, aumento do sono, uma fadiga, algumas doenças neurológicas, principalmente quando essas doenças elas são doenças estão relacionadas com a demência. E tudo isso pode confundir. A utilização de algumas medicações também, como os corticoides, os beta-bloqueadores, e tem alguns outros transtornos mentais que eles vão confundir também com o diagnóstico de depressão. O transtorno bipolar, no caso, tem os dois polos, né? A mania ou a hipomania e a depressão. E, às vezes, este paciente bipolar, ele não é diagnosticado corretamente, porque ele não teve uma mania franca e ele vem sendo tratado como uma depressão, a depressão monopolar, né? E aí, só depois que o paciente, ou ele tem um quadro de hipomania, ou ele tem uma mania, que aí fecha o diagnóstico. E aí também é um problema, porque fica sendo tratado como depressão e esse paciente não melhora. Alguns quadros de ansiedade, porque tem alguns transtornos mistos de ansiedade e depressão, e também pode confundir. E o luto, porque a nossa sociedade, a maioria, eles querem ser medicados, que a tristeza seja medicada. Então, a tristeza é para ela existir. O ruim é se ela não existir, porque aí tem que ficar com a anteninha ligado, porque esse paciente ele pode ter um transtorno de personalidade antissocial, que é o psicopata, né? Se ele não sentir tristeza. Aí sim está o problema. E, às vezes, a pessoa está passando por um processo de luto, onde a tristeza ela é para estar presente. E aí, o que acontece? É confundido como uma depressão. Não que um luto possa evoluir em algum momento para depressão. Principalmente um luto não elaborado adequadamente, ele pode virar um luto patológico e também pode entrar em um quadro de depressão. Mas o luto em si é para ter tristeza. Então, está aqui o questionário. Se esse paciente, a gente vai estar avaliando isso em 2 semanas, e aí você vai estar perguntando para o paciente, né, esses critérios. Se ele tem pouco interesse ou prazer em fazer as coisas, e você vai pontuando, se ele se sente para baixo, deprimido, e vai pontuando todas essas perguntas. E aí, vamos lá, cadê? Porque na minha tela está maior, depois vocês vão ver a parte de baixo, que tem depois quando diminui a tela, que tem o número da pontuação, se é leve, moderado ou grave. E aí eu trouxe para vocês aqui também essa outra escala de depressão geriátrica, porque na APS a gente atende muito idosos, né? E aí também é uma população que, às vezes, por algumas doenças médicas, né, umas doenças não psiquiátricas, a gente pode ter esse fator confundidor. E então, essa escala, ela vai ajudar. Então, tem os critérios da CID-11, do DSM-5-TR, e aí também coloca essa escala. Essa escala também ela é fácil. É uma escala que tem 15 perguntas que são direcionados para o idoso. Então, qual que é o papel da APS em relação à depressão? Porque muitas vezes, quando se tem a possibilidade de encaminhar o paciente, né, vamos supor aqui em Porto Velho, não. Na maioria das vezes, o profissional, por às vezes não ter a vivência na psiquiatria ou até mesmo na faculdade, não ter sido treinado e ensinado, às vezes, adequadamente, porque existem, né, programas e programas,
e tem aquela dificuldade. Quando o paciente vem, chega lá na saúde primária e fala, não, você tem problema de depressão, vão caminhar para o CAPS, geralmente. Mas quando o profissional ele está sozinho e ele não tem também a rede para estar encaminhando de uma forma mais facilitada, né? Ele já não tem ele já tenta resolver ali de uma forma melhor. Mas, mesmo tendo essa rede estruturada e redonda para poder estar realmente usufruindo de todo o fluxo, é importante saber que a depressão, sim, ela tem que ser tratada e manejada de uma forma correta na saúde primária. O CAPS é só mesmo para os casos de maior gravidade. E é aquele momento que na APS, que ela é a porta de entrada, e todos os cuidados de uma forma integral, ela tem que ser feita lá. Então, eu sempre falo, o paciente ele não é do CAPS. O paciente ele tem direito a todos os sistemas, todos os sistemas. Quando às vezes eu falo assim, doutora, mas você me encaminhou, já me deu alta, mas disse que não vai me atender porque eu sou do CAPS. Não, você foi atendido no CAPS, mas você não é do CAPS, né? Infelizmente tem isso. Então, tem as atribuições da APS em relação à saúde mental. Quais são as mais importantes? A identificação dos casos de uma forma precoce, a avaliação diagnóstica inicial, porque está ali próximo do paciente, o manejo dos casos leves e dos casos moderados, e o acompanhamento longitudinal. E um encaminhamento responsável quando necessário, mas isso não significa que a APS ela não vai continuar ali junto com aquele paciente, entendeu? Então, tem aqui a portaria da PNAB, tem essa outra portaria também da RAPS, e tem a Lei 10.216 de 2001, que fala muito sobre essa questão do paciente que tem algum transtorno mental, que ele deve ser acolhido e tratado, e tudo começa na APS. Então, vamos lá para como eu vou manejar esse paciente de uma forma não farmacológica. Ele chegou para mim, eu identifiquei, fiz o diagnóstico dele, como é que eu vou tratá-lo? Então, a gente vai começar com as intervenções psicossociais. A primeira coisa é a psicoeducação. Explicar para ele o que é depressão, qual é a natureza, que a depressão ela realmente é uma doença. Então, começar a desmistificar todas essas crenças errôneas, que depressão é falta do que fazer, é falta de Deus, é falta de força e é falta de trabalho. Então, muitas pessoas ainda têm muita psicofobia com aquele paciente que tem lá, e às vezes o paciente ele não quer nem ser tratado, e às vezes quando você fala para ele que ele tem depressão, fala, não, eu não tenho depressão, eu não tenho nenhuma doença mental, porque vê aquilo ali como um rótulo e de uma forma muito pejorativa. Então é importante conversar e psicoeducar, porque quanto mais esse paciente ele sabe do que está acontecendo com ele e sabe do que se trata realmente, ele vai aderir muito mais ao tratamento. E também falar as expectativas sobre o tratamento, as expectativas realistas. Às vezes o paciente ele chega lá e ele fala, não, eu vou tomar esse remédio, pronto, já vai sumir tudo, não preciso fazer mais nada, é só isso. Mostrar para o paciente que a medicação, ela não é o 100%. E em os casos leves, nem precisa de medicação. Outra coisa é envolver a família, porque a família também precisa ser psicoeducada. Porque se o paciente não tiver o apoio e a rede de apoio, e se não envolver a família, às vezes a família mesmo é aquele agente que faz com que o paciente pare de tomar a medicação, não vá mais às consultas, porque fala assim, você tem que tomar esse remédio, você tem que parar de tomar esse remédio vicia, isso daí é bobeira, entendeu? E aí, assim, por isso que envolver a família faz toda a diferença.
Outra coisa são as intervenções breves. Quando você está em um local que você não tem a possibilidade de ter o apoio de um psicólogo para poder estar fazendo a psicoterapia adequada, porque essa é a realidade de muitos que às vezes não têm. As intervenções breves, elas podem ser feitas e ela tem uma força muito importante na recuperação daquele paciente. O aconselhamento de suporte entra toda essa parte que eu falei para vocês, também está dentro da psicoeducação, explicar, desmistificar muitas coisas. A ativação comportamental é ajudar aquele paciente a identificar quais são as coisas que anteriormente lhe dava prazer e ele foi deixando de fazer e às vezes até esquecendo, ele não consegue mais identificar, então você vai ajudar ele a identificar isso e vai estimular e colocar aquilo para que ele possa fazer e está mensurando o impacto dessas atividades na sua recuperação. Outra coisa são as técnicas de resolução de problema. Aquele paciente ele já tem uma ideia pessimista, muitas vezes, de tudo que está acontecendo. E, às vezes, ele tem muita dificuldade em resolver os problemas. Então, mostrar quais são junto com ele, identificar quais são os possíveis caminhos para resolver aqueles problemas, e também os possíveis desfechos da resolução dos problemas, isso vai ajudar bastante. E aí planejar essas atividades também prazerosas. Então, não basta só identificar. É importante mostrar para ele, dentro das suas possibilidades, o que ele pode fazer. Então, essas intervenções breves, elas são muito poderosas e elas podem ser feitas. Uma outra coisa é a mudança de estilo de vida. Eu sempre falo para os pacientes, quanto mais atividade física, menos remédio. E isso é, assim, também extremamente poderoso. E aí uma coisa que eu sempre falo para os pacientes, que eles podem fazer qualquer tipo de atividade física, qualquer que seja. E aí, às vezes, fala, doutora, eu não tenho dinheiro para fazer uma academia, que é uma coisa mais complexa, ou não tenho como fazer uma hidroginástica, outra coisa. Então, sempre uma coisa que é uma atividade física que é extremamente democrática e ajuda a todos é a caminhada. Então, a caminhada você pode fazer em qualquer lugar, colocando uma roupa confortável, né, um calçado confortável, e começar realmente paulatinamente, depois vai aumentando o tempo e aumentando os dias. O que as atividades físicas, de uma forma geral, e a caminhada vai propiciar para esse paciente? Vai liberar endorfinas, dopamina, e isso vai melhorar o estado daquele paciente. Uma outra coisa também, melhora muito a qualidade do sono, aquele paciente que tem insônia. Vai melhorar o funcionamento de uma forma geral desse paciente. Ele vai ter uma saúde física melhor, e isso está diretamente ligado com a saúde mental. A saúde física e mental, elas estão juntas. Uma outra coisa também, melhora a autoestima. Esse paciente vendo que ele conseguiu emagrecer, ele vai se sentir melhor com a sua aparência física, e isso também tem uma repercussão, porque já tem aquelas ideias pessimistas de menos-valia, e se aquele paciente que está aumentando de peso, engordou 10 quilos, ele se sente muito mal, se sente feio, principalmente o impacto das mulheres, que são as mais acometidas, né? Então, o exercício físico ele é fundamental. E tem estudos que mostram que tem uma eficácia comparada a antidepressivos nos casos de depressão leve. Uma outra coisa é a higiene do sono. Quando esse paciente ele tem insônia, no outro dia, esse paciente ele tem uma piora do quadro. Tem mais irritabilidade, ele fica pior. Então, assim, os horários do sono, né, mais ou menos 8 horas, 7, 8 horas, é importantíssimo. E para isso, a gente não usa só medicação.
a gente vai também explicar para esse paciente a importância da higiene do sono, principalmente agora que todo mundo tem celular, computador, a luz azul que é emitido pelos smartphones, pela tela do computador, principalmente à noite, isso vai atrapalhar a produção da melatonina e isso vai piorar a qualidade do sono. Então, assim, ambiente adequado, à noite, pouca luz, evitar celular, televisão, computador, telas antes de dormir, isso tudo vai ajudar bastante. Uma outra coisa também, quando se tem a possibilidade, é comprar um óculos com lente vermelha. Essa lente vermelha, ela filtra a luz azul. Esse óculos dá para comprar no Mercado Livre, quem tem a possibilidade. Eu comprei o meu, paguei acho que uns R$ 130. Então, quem tem problema, dificuldade para dormir, ajuda bastante. E às vezes essa dificuldade não precisa de medicação. Só com óculos e higiene do sono já é resolvido. Uma outra recomendação também é a questão da alimentação. Então, assim, evitar alguns tipos de alimento, principalmente em horários também muito à noite. Muito alimento relacionado, muito que tem açúcar. A açúcar, ela inflama o cérebro. Esses alimentos ultraprocessados também. Então, assim, falar para os pacientes para eles descascarem mais e desembalarem menos. Então, assim, quanto mais comer essas coisas que são ultraprocessadas, melhor. E uma coisa que é extremamente importante é a abstinência do álcool. O álcool, ele é uma substância que ele deprime o sistema nervoso central. Então, o paciente, ele pode desenvolver uma depressão secundária ao uso do álcool. Então, tem a depressão primária, mas pode ter a depressão secundária também. Além do mais, também, esse paciente que está fazendo uso de medicação vai tomar o álcool, vai ingerir álcool, vai ter sim um problema em questão de metabolismo, em questão até de diminuir a eficácia dessa medicação. E principalmente no começo do tratamento, quando a gente associa os benzodiazepínicos, eu vou explicar para vocês, é um risco grande desse paciente ter uma depressão respiratória. Então, é importantíssimo a abstinência de álcool e também de outras drogas. Mas de todas as substâncias que elas são utilizadas, a mais que causa maior problema é o álcool. Então, vamos lá para o manejo farmacológico, tá? Então, quais são as indicações de tratamento com medicação? Aquela depressão que ela é moderada a grave, aquelas depressões que são persistentes, mais de 2 meses, a depressão leve, mas que tem uma história prévia de depressão, quer dizer, mais de um quadro depressivo, né, um quadro depressivo recorrente, e também aquela depressão que ela tem um prejuízo funcional significativo. Aquela depressão, ela vai estar trazendo todo um transtorno e um sofrimento, diminuindo a capacidade funcional diária daquele paciente. Então, quais são as medicações de escolha, as melhores e mais seguras? Então, na APS, a gente vai procurar sempre iniciar com as medicações que são mais de fácil acesso, de mais fácil manejo e que tenham uma segurança maior. Sempre quando me pergunto, doutora, qual que é a melhor medicação para a depressão? Não existe a melhor medicação para a depressão, existe a melhor medicação para aquele paciente. E no caso do manejo na APS, essas que eu vou apresentar aqui, elas são as melhores, tá? Para aqueles pacientes, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, são os inibidores seletivos de captação de serotonina. Geralmente, essas medicações, principalmente a fluoxetina, elas têm na rede pública para aquele paciente ter acesso. Aqui em Porto Velho, para quem é de Porto Velho, a fluoxetina, ela sempre está disponível. São medicações que elas têm uma resposta muito boa, elas têm uma segurança, né, um intervalo de segurança bom. O que significa isso? Se um paciente ele tomar
3 cartelas de fluoxetina, ele pode ter algum problema. Mas se ele tomar 3 cartelas de amitriptilina, que é um antidepressivo tricíclico, ele pode, com o intervalo de segurança maior, ele pode ter uma parada cardiorrespiratória, que já aconteceu casos de paciente tentar suicídio. Por isso que é até uma umas questões, né? Quando o paciente vem comigo, ele é virgem de tratamento, e esse paciente, às vezes, ele não tem uma segurança, um apoio familiar, esse paciente ele está num caso agudo e uma depressão de moderada severa, eu evito os tricíclicos, porque se por acaso, em algum momento, ele tentar suicídio, isso daí vai ser realmente, ele vai tentar, a probabilidade dele conseguir é bem maior. Então, assim, começar com a fluoxetina, a dose de início é 20 miligramas. O que acontece? A fluoxetina que ela é entregue na rede pública, ela é em cápsula. Então, não tem como você fragmentar o comprimido. Agora, se esse paciente ele tiver a possibilidade de comprar, tem apresentação em gotas e tem uma apresentação também em comprimido, que aí é o Daforin. O Daforin, você pode, se o paciente, você pode comprar uma caixa e ele pode, nos 4 primeiros dias, tomar metade do comprimido. Mas se for aquele paciente idoso ou aquele paciente que ele é realmente virgem de tratamento, você pode também prescrever para ele o Daforin gotas, que cada gota equivale a 1 miligrama. Então, você pode começar com uma subdose, 5 gotas e até um pouco mais, e você vai escalonando. Então, nos 4 primeiros dias, sempre comece com 10 ou até 5 miligramas. Por quê? Esse paciente ele vai ter menos efeito colateral e ele vai aderir muito mais ao tratamento. A sertralina também é a mesma coisa. A dose inicial é 50 miligramas, mas em alguns casos eu começo até com 25, porque o paciente se adapta mais, nem que seja por 4 dias. E o escitalopram, 10 miligramas, e às vezes eu começo com 5 também, tá? Essas medicações também, elas têm um perfil maior de tolerabilidade e, igual eu falei para vocês, de segurança, tá? Então, o que você vai orientar esse paciente sobre o tratamento? Isso é importantíssimo. O efeito terapêutico dessas medicações, elas vão começar a aparecer de 2 a 4 semanas. É importante o paciente saber disso, porque ele vai ter aquele pensamento, a maioria das vezes, eu vou tomar o primeiro comprimido, eu já vou ficar bom. Eu vou tomar 5 comprimidos, eu já vou ficar bom. E não é isso que acontece. Demora um pouco mais, tá? Geralmente, os efeitos colaterais, eles começam antes do que o efeito terapêutico. Por isso que é importante tomar uma quantidade menor para evitar os efeitos colaterais, inicialmente. Mas é importante explicar que esses efeitos colaterais, eles são transitórios. Eles podem durar em torno de 2 semanas, 3 semanas, dependendo do paciente, e que eles vão passar. Quais são os efeitos colaterais que a gente mais vê? No caso da fluoxetina, diminuição do apetite, tá? Desses 3, o mais é a diminuição do apetite da fluoxetina. Em alguns casos, alguns pacientes, eles podem ter um pouquinho de sonolência com a sertralina e até com a escitalopram, tá? Mas não são todos os pacientes. Por isso que vocês podem prescrever de manhã cedo a medicação. A fluoxetina de manhã cedo. Eu nunca vi um caso de sonolência com fluoxetina. Ao contrário, se você prescrever à noite, pode dar insônia. Agora, eu já vi casos com sertralina e escitalopram. Então, você pode tanto pedir para o paciente tomar a medicação pela manhã ou pela noite, dependendo dos efeitos colaterais, tá? O importante é dizer para o paciente que ele tem que tomar as medicações todos os dias, porque muitos pacientes falam, não, eu tomo quando eu me sinto mal. Então, a medicação ela não vai ter o efeito esperado.
essa medicação, e é importante frisar para ele. Inúmeros pacientes chegam, não, doutora, eu estou tomando quando eu me sinto mal. Apesar de você frisar, isso acontece, tá? Outra coisa também, não interromper a medicação abruptamente. Explicar para esse paciente que vai chegar um momento que ele vai se sentir muito bem, que os sintomas todos vão desaparecer. Mas ele vai ter essa melhora porque ele está tomando a medicação. Porque muitos falam assim, nossa, eu estou tão bem, por que eu vou continuar? E é nesse momento também que eles abandonam o tratamento. E também o que acontece? Eles interrompem o tratamento abruptamente, eles têm alguns sintomas de retirada, e isso também vai ser muito ruim. Eles voltam com você porque está passando mal, você vai reintroduzir a medicação, e às vezes a reintrodução ela não vai ter a mesma resposta inicial. Outra coisa é evitar o álcool durante todo o tratamento. Falar para ele que o álcool vai competir. Eu sempre falo, eu sempre brinco, que a medicação está puxando o paciente para cima e o álcool vai estar puxando ele para baixo. Fora outros riscos. Eu não coloquei aqui para vocês, desculpa, os benzodiazepínicos, tá? Mas quando esse paciente ele tem um componente de muita ansiedade, ou esse paciente também é um paciente está com muita dificuldade para dormir, nos 15 primeiros dias pode ser associado o benzodiazepínico. Sempre eu prescrevo os benzodiazepínicos de meia-vida longa, que diminui a probabilidade de dependência, porque é uma medicação que cria muita dependência, gera muita dependência. Então, ou o diazepam ou o clonazepam. E também é importante lembrar a esse paciente que essa medicação ela é por tempo determinado curto que você vai introduzir e você vai tirar. Porque esse paciente ele tem uma diminuição da ansiedade, ele dorme bem e ele acaba se viciando. Então, eu prescrevo por 15 dias, no máximo estourando um mês. Quando é de 15 dias a um mês, você pode tirar ele, não vai ter síndrome de retirada. Agora, se for mais do que isso, você vai ter que ir desmamando a medicação, tá? Então, algumas considerações aos pacientes com algumas condições especiais. A gestante, você tem que avaliar o risco e benefício. Geralmente, é melhor prescrever a sertralina. Por quê? A fluoxetina você pode prescrever enquanto essa paciente está gestando. Mas quando ela estiver amamentando, é melhor a sertralina. Então, para não ter que mudar a medicação, e às vezes ela não ter uma resposta adequada num tempo curto, é melhor já começar com a sertralina, tá? O idoso é importante sempre iniciar com a metade da dose. Eu já faço isso com todos os pacientes, mas principalmente com o idoso, sempre começar com uma subdose. Considerar também todas as comorbidades e as interações medicamentosas, principalmente em idosos também, que às vezes tem uma polifarmácia, né? E no caso dos adolescentes, monitorar a ideação suicida, preferencialmente com fluoxetina. A fluoxetina ela é a mais indicada para os adolescentes, porque tem um estudo maior. Por que as pessoas falam que no começo do tratamento, principalmente em adolescente, aumenta o risco suicida? Porque a depressão, ela tem um componente, né, de humor e ela afeta também o componente também motor. Aquelas depressões que elas são moderadas e graves, aquele paciente ele fica com anedonia, às vezes ele não quer tomar banho, às vezes ele não quer levantar da cama, às vezes ele até pensa em suicídio, mas ele não tem força para fazer. Esse é um ponto. E o que acontece? Quando começa a fazer o tratamento, essa questão motora, ela melhora antes do humor. Então, aquele paciente ele está deprimido, mas a questão motora de levantar e de fazer as coisas já está melhor.
Então, é esse momento que, às vezes, essa ideação, ela pode sim, ele pode tentar o suicídio porque a questão motora está melhor. Uma outra coisa também é que essas medicações, principalmente para os adolescentes, elas podem dar um pouco de agitação. Por isso que eu sempre falo para poder começar com uma dose menor. Esse paciente mais agitado, ele fica mais impulsivo. Então, tem um risco maior de suicídio no começo do tratamento. Então, é importante muito monitorar e é importante a psicoeducação com os familiares para poder estar bem orientado em questão de qualquer sinal de mudança para poder intervir. Aí, como é que eu vou fazer o ajuste dessa medicação? Como é que eu vou saber se essa medicação está funcionando ou não? Então, eu coloquei aqui um cronograma de segmento. Nas primeiras 2 semanas, é importante sempre avaliar os efeitos colaterais e a adesão. Então, os efeitos colaterais, eu falei para vocês que vem antes, né, dos efeitos terapêuticos. E se esse paciente também, ele está tomando a medicação. O paciente, ele vai chegar, você vai perguntar assim, fulano, você está tomando remédio? Aí ele vai dizer, tô sim, doutora, eu tô tomando. E aí, você tem que fazer algumas perguntas para ver se realmente ele está tomando a medicação. Coisas que funcionam. Você vai prescrever a quantidade de medicação para ele para um mês. E aí, você vai avaliar ele em 15 dias. Você vai perguntar, quantos comprimidos você tem? Às vezes ele vai dizer, eu tenho 20, né? Ou eu tenho 25. E sendo que ele partiu o comprimido só nos 2 primeiros dias, então não era para ter tanto comprimido assim. Aí você pergunta, outra pergunta, de vez em quando você esquece de tomar o remédio? Doutora, 1 dia, 2 dias, às vezes eu esqueço. Ou senão você pode perguntar, quais são os remédios que você está tomando? Aí ele vai dizer, eu estou tomando esse e esse. E às vezes que ele acaba, se ele está tomando principalmente mais de uma medicação. Eu tomo um remédio para pressão alta, para diabetes. E aí ele vai dizer, para pressão alta, para diabetes e para dormir. Então, o remédio para depressão não está tomando. Então, é importante ver a adesão. Na 4ª semana, aí já vai ter uma resposta inicial. Então, a medicação vai levar ali de 20, às vezes 30 dias para ter a resposta inicial. O que significa resposta inicial? Ele vai começar a ter uma diminuição dos sintomas, abaixo de 50%. Então, ele não vai ter, os sintomas eles não vão desaparecer por completo. Mas se já diminuiu, se já melhorou, então teve uma resposta inicial ok. Agora, de 8 a 12 semanas que você vai avaliar uma resposta completa. Por isso que não adianta você aumentar a dose antes, se você não tem uma quantidade de tempo ideal. Então, se depois de 8 a 12 semanas não tiver uma resposta completa, você pode estar aí ajustando a medicação, tá? E aí, esse paciente, ele estabilizou, o que é? Ele já não tem mais os sintomas, aí sim você pode espaciar essas consultas a cada 2 ou a cada 3 meses, tá? E eu falei para vocês sobre o efeito colateral, os mais comuns, náusea, cefaleia, insônia, principalmente a fluoxetina, insônia se tomada à noite, tá? Uma coisa importante, todos os inibidores de recaptação de serotonina, eles afetam a esfera sexual. Então, principalmente o sexo masculino, né, são os que mais reclamam. Por quê? Porque a mulher, quando ela está deprimida, a libido dela já quase não existe. E aí, quando ela começa a melhorar os sintomas, às vezes ela até melhora a libido. Já o homem já tem essa questão da disfunção sexual mais proeminente. No caso de ganho de peso, entre a fluoxetina, a sertralina e o escitalopram, o que mais ganha peso é o escitalopram. Depois vem a sertralina. O que menos interfere no peso é a fluoxetina. Inclusive, alguns pacientes, virgens de tratamento, que começam o tratamento com a fluoxetina, eles até conseguem emagrecer e ficam muito satisfeitos por isso, tá?
E eu falei para vocês sobre o alerta da agitação, principalmente em adolescentes. Mas por quanto tempo vocês vão manter esse tratamento para esses pacientes, né? Qual é o protocolo, né, melhor? Não é uma receita de bolo, mas isso aí vai ajudar bastante. Se esse paciente é o primeiro episódio depressivo dele, recomenda-se que o tratamento ele se estenda de 6 meses a 1 ano depois da remissão. Então, o paciente fez o tratamento ali tudo bonitinho, com 2 meses ele não tem sintomas nenhum. Você vai começar a contar deste período para frente, de 6 a 12 meses, para poder retirar a medicação. Se esse paciente ele já teve um episódio depressivo, então esse é o segundo episódio dele, você vai estender o tratamento de 1 até 2 anos após a remissão. Se esse paciente ele já teve 3 episódios depressivos ou mais, então esse tratamento, 3 anos ou até mais. Por que é importante você explicar bem para esse paciente no começo do tratamento sobre a quantidade de tempo que ele vai tomar o remédio? Porque se você não explicar, ele vai se sentir bem e ele vai querer logo parar de tomar o remédio. E qual que é o problema? Se você não faz o tratamento com os meses que são necessários, esse paciente ele pode ter uma reagudização, os sintomas eles podem voltar, e essa depressão ela pode se tornar crônica. E também pode acontecer de você ter que não só fazer o tratamento com uma monoterapia, você vai ter que aumentar ou trocar classes ou associar e o manejo vai ficar muito mais difícil, tá? Então, a descontinuação, ela é uma redução gradual de 4 a 8 semanas, vai diminuindo a dose, metade, um dia sim, um dia não, até retirar para não dar síndrome de retirada, tá? Monitorar os sintomas de descontinuação e evitar essa descontinuação, mesmo que já tenha os meses preconizados, em períodos que aquele paciente não está bem, porque ele pode reagudizar e você pode ter que reintroduzir novamente, tá? Aí, se esse paciente, você fez o tratamento direitinho e mesmo assim ele não teve uma resposta adequada, aí você tem que reavaliar o diagnóstico. Lembra que eu falei para vocês sobre o transtorno bipolar? Que muitas pessoas fazem tratamento pensando que é uma depressão, mas é um transtorno bipolar e esse paciente não vai melhorar. Então, tem que reavaliar o diagnóstico, reavaliar a adesão, ver se esse paciente realmente está tomando a medicação de forma correta e otimizar a dose. A dose, ela é um exemplo da fluoxetina de 20 miligramas até 60, a dose terapêutica. Só que tem alguns pacientes que eles são metabolizadores rápidos. Às vezes, a dose de 60 miligramas para aquele paciente ali não foi ideal. Então, você pode aumentar paulatinamente e até a dose tolerada. Às vezes, é uma dose maior. Eu peguei um pouquinho essa parte mais da farmacologia, porque essa parte é uma parte que eu vejo que é um calcanhar de Aquiles, por isso que eu coloquei um tempinho mais aqui, tá? Então, vamos monitorar o tratamento, tá? Avaliação da resposta. Então, vamos lá. Resposta, o paciente ele tem uma redução dos sintomas menos de 50%, então já é uma resposta. A remissão é a ausência de sintomas e aquele questionário PHQ-9 que eu mostrei para vocês, vocês podem fazer. Se tiver menos de 5 na pontuação, já teve uma remissão. A recaída, o que acontece? Teve uma remissão, só que os sintomas voltaram durante o tratamento, tá? E a recorrência, ou melhor, a recaída, ele apresentou aqueles sintomas novamente, e a recorrência depois da remissão completa, ele começou a apresentar os sintomas novamente, tá? Os efeitos colaterais eu já falei para vocês. A descontinuação, vocês vão fazer depois do primeiro episódio, do segundo e do terceiro episódio, vocês vão fazer nessa quantidade de meses, tá? A duração do tratamento.
O cronograma de segmento também eu falei para vocês. Se vocês vão ver esse paciente a cada 2 semanas, a cada 4 semanas, depois vocês vão aumentar, tá? Para poder fazer a reavaliação dele. É importante já marcar a consulta de retorno. Gente, tá um calor aqui. Eu sempre ando no ventilador, né, gente? Não liguei para não ficar um barulhão. E aí, o que pode persistir para esse paciente? A disfunção sexual, às vezes não tem remissão, daí às vezes a gente tem que reajustar, às vezes trocar a medicação, porque o paciente é alguma coisa que ele não tolera. Às vezes esse paciente tem um ganho de peso, então a gente tem que fazer as coisas que não são farmacológicas, ou às vezes até mesmo trocar a medicação, tá? E tem a sudorese excessiva, principalmente com a sertralina. Tinha uma paciente que ela falava, doutora, eu fico suando, que a cama fica molhada. Então, isso era um desconforto tão grande que eu tive que mudar a medicação. E sempre monitorar a questão da ideação suicida, principalmente em jovens e adolescentes no começo do tratamento e principalmente com a fluoxetina, tá? Também ter a redução gradual dos sintomas. Ou a redução gradual da medicação para poder não ter os sintomas de retirada. Então, vamos lá para os casos clínicos. Então, eu trouxe aqui para vocês a Joana, 42 anos. Ela chegou lá no consultório e falou assim, doutor, eu ando muito desanimada, sem vontade de fazer nada. Isso tem uns 3 meses. Então, ela começou com esse desânimo progressivo há 3 meses, perdendo o interesse nas atividades prazerosas, fadiga persistente, dificuldade de concentração. Ela disse, doutora, eu estou perdendo apetite, já emagreci 3 quilos, sentimento de estou me sentindo desvalorizada na minha casa, no meu emprego, não consigo dormir, um sono contínuo, acordo várias vezes à noite, estou extremamente irritada. Essa paciente, ela tem hipertensão arterial, mas está controlada, ela não teve nenhum diagnóstico psiquiátrico prévio. Então, baseado aqui, o que a gente pode ver? É mais de 2 semanas, né? Esses sintomas dela. Tem aqui vários sintomas, e inclusive alguns que são mais importantes, como a perda do interesse das atividades prazerosas, a anedonia, né? Tem a fadiga também, os mais importantes, e tem alguns outros também que a gente viu lá, tanto no DSM-5-TR e também na CID-11. Então, a gente viu que esse diagnóstico dela, por ter já um sentimento já de desvalorização, você vê que isso já está impactando na vida dela diária, é um episódio depressivo moderado. E aqui tem uma sugestão, aqui eu coloquei a sertralina, mas poderia ser também o escitalopram. O que eu não indicaria aqui? A fluoxetina. Por quê? Porque essa paciente, ela teve uma diminuição do apetite, ela já perdeu 3 quilos. E a fluoxetina, ela é a mais anorexígena. Então, a sertralina, ela não interfere muito no peso e pode ser também o escitalopram, tá? Sempre a psicoeducação, ela tem que sempre estar presente. Atividade física, como caminhada e outra. A higiene do sono. Então, essa paciente vai pedir para ela retornar em 2 semanas, porque você vai monitorar os efeitos colaterais e também para ver se essa paciente está aderindo, tá? Então, essa paciente, ela pode ser manejada sim na APS. A escolha do antidepressivo, você vai sempre ver as características da paciente para ver qual que é o melhor para ela, tá? Sempre a importância da abordagem combinada.
sempre medicação, sempre o tratamento não farmacológico com o farmacológico, tá? Se tiver a possibilidade de fazer um ambulatório especializado também de segmento, de alguma dúvida maior, pode estar encaminhando para o CAPS, mas não para ela fazer o tratamento no CAPS. Para ela ter uma avaliação, se tiver alguma dúvida, mas ela vai fazer o segmento na APS. Então, quais são os critérios de encaminhar um paciente para o serviço especializado? Se esse paciente tiver ideação suicida estruturada, o quê? Ele tem ideação com plano. Então, ele chega, doutora, eu estou pensando em me matar, eu já sei como é que você vai fazer, como é que eu vou fazer, eu vou comprar chumbinho, eu vou tomar chumbinho, ou eu vou amarrar uma corda, eu vou me enforcar. Então, assim, ele sabe como ele vai fazer, ele já planejou como ele vai fazer. Então, essa é uma ideação suicida que já está estruturada. E se ele já teve uma tentativa prévia de suicídio, então, isso daí tem que encaminhar, tá? Se esse paciente, ele tem sintomas psicóticos. Quando o paciente, ele tem uma depressão grave, ela pode ter ou não sintomas psicóticos. Então, se ela tiver sintomas psicóticos, com alucinações e delírios, tem que encaminhar. Se esse paciente tiver uma agitação psicomotora grave, também aquele paciente que começa a quebrar, começa a se agitar, tá? Ou o contrário, o estupor depressivo. É aquele paciente que ele fica na cama, ele não levanta, ele não quer tomar banho, ele não quer comer, ele não quer se mover, ele tem até uma lentificação psicomotora. Quando ele chega para você, ele está encurvado, ele fala lentamente, ele demora a responder. Então, ou aquele paciente que ele já está recusando a comer. Ele já emagreceu, ele se recusa a comer, porque também a gente vê que a depressão ela pode estar combinada também com outras patologias, né? O paciente ele pode ter uma bulimia, pode ter uma anorexia, pode se deprimir, tá? Então, nesses sintomas, com esses sintomas de alerta, encaminhar, tá? Quais são as comorbidades complexas que esse paciente ele pode ter? Ele pode estar deprimido e ter essas comorbidades, né? Suspeita de transtorno bipolar, né? Não foi confirmado, está tratando ele como uma depressão, dependência de álcool e de outras drogas, comorbidades clínicas graves, descompensadas, diabetes, esse paciente ele tem uma demência, esse paciente está fazendo tratamento de um CA, tudo isso vai impactar de forma bem intensa. E também no caso da depressão na gestação, com risco elevado, aquele paciente que já tem uma história de depressão, está gestante, ou já teve uma história de depressão na gestação, uma gestação anterior, tá? E aí, como é que a gente fala que esse tratamento teve um critério de refratariedade? Então, a falha terapêutica. Como é que a gente vai saber que falhou ou não? Se com 2 semanas de ausência de resposta nenhuma, então, ele voltou com você em 2 semanas, doutora, eu não melhorei nada, absolutamente nada. Então, assim, é o momento de você avaliar se ele não teve nenhuma resposta, até mesmo da troca da medicação. Claro, você pode tentar aumentar a dose, mas se com 2 semanas ele não teve resposta, geralmente vai levar-se a uma troca de medicação. Ou intolerância, ou aquele paciente ele teve um efeito colateral que foi realmente para ele não suportável, tá? E recaídas frequentes apesar do tratamento. Então, ele tá fazendo o tratamento, está tendo uma resposta, mas aí ele vê que ele tem uma recaída, ele tem uma piora muito do quadro, tá? E para onde vocês vão encaminhar esses pacientes,
Então, se o paciente está com uma ideação suicida... Ó, o meu gatinho, peraí, vamos descer. Fica embaixo. Se esse paciente está com sintomas graves, ideação suicida, ou teve tentativa também de autoextermínio, recusa grave de alimentação, então você vai encaminhar, isso é uma emergência psiquiátrica, tá? Ou para a UPA, ou para o hospital. Se esse paciente ele tem uma depressão grave, com ou sem sintomas psicóticos, ou ela é refratária, ou ela tem um prejuízo funcional muito significativo, encaminhar para o CAPS. E se esse paciente ele tem uma depressão, é um caso complexo, mas esse paciente ele não tem critério de CAPS, encaminhar para o ambulatório quando possível, tá? Agora vamos lá para um caso clínico 2. Tem o Carlos Andrade, 28 anos de idade, ele é trazido pela irmã, por estar muito estranho e falando em morrer, tá? Ele começou com isolamento social, depois da perda de emprego. Então, a gente viu que teve um fator precipitante. Só que isso já está acontecendo há 6 meses. Ele está com uma piora significativa nas últimas semanas. Ele está com choro frequente, está com anedonia total. É aquele paciente prostrado, deitado, que não quer tomar banho. É aquele paciente que quer ficar no quarto, no escuro. Ele já perdeu mais de 10 quilos, né? Tem a negligência com a higiene pessoal. Tem a ideação suicida frequente e intensa, quer dizer, recorrente. E aí ele também fala que ele está escutando vozes depreciativas. Você não vale nada, é melhor você morrer, você é melhor morto, você não vai melhorar. E já tem 2 semanas. Então, os antecedentes dele, que são relevantes. Ele já teve episódio depressivo prévio aos 20 anos. Então, isso já é um transtorno depressivo que já é recorrente. E ele tem histórico de uso abusivo de álcool. Ele está sem beber, já tem 3 anos, mas ele tem esse histórico. Então, qual é o diagnóstico? É um episódio depressivo grave com sintomas psicóticos. Então, a gente vê a gravidade, principalmente pela negligência com a higiene, essa anedonia total, essa perda de peso significativo. E é grave também os sintomas já psicóticos, que vem trazer a segunda parte do diagnóstico, que é episódio depressivo grave com sintomas psicóticos, tá? Outra coisa também que deixa bem claro a gravidade é a ideação suicida frequente e intensa. Não é a mesma coisa ele falar, olha, eu quero me matar, eu penso isso em todo momento, eu já sei como é que eu vou fazer e tudo, do que ele falar assim, olha, eu estou cansado, eu queria assim desaparecer, sumir. São coisas diferentes, né? O pensamento de morte, ele pode estar presente, mas a ideação suicida é aquele pensamento frequente, intenso, e que ele tem a vontade realmente de tirar a vida. Não é a vontade de morrer e tudo acabar, tá? Então, isso tem um alto risco de suicídio. Qual que é a conduta imediata? É o contato com o serviço de referência, com CAPS, para aquele profissional estar ajudando você a manejar como é que você vai fazer, se caso você não tiver, se estiver numa região onde não tem acesso, vai ficar difícil para o paciente até conseguir realmente encaminhar ele. E quando for encaminhar, detalhar todo o quadro desse paciente. Orientar a família para ter uma vigilância constante, não deixar esse paciente sozinho, até mesmo no momento de sono, revezar esses pacientes que já tentaram, porque eles só querem um momento onde ninguém está vendo para poder fazer, ter essa oportunidade do momento de cometer o suicídio. E garantir um transporte seguro até o serviço de referência, tá?
Então, esses pontos de discussão a gente já falou. Tá, vamos lá. Uma coisa importante aqui, esse paciente ele está com sintomas psicóticos. Vamos supor que você não você não consegue encaminhar esse paciente logo e você tem que dar uma resposta para esses sintomas psicóticos. Você está manejando lá com antidepressivo, mas qual o antipsicótico que ele está bem acessível, ele é um dos mais seguros, de fácil manejo, é o Aldol. Então, esse paciente, se também começa com uma dose, a dose mínima dele é 5 miligramas, mas esse paciente, como você não sabe a resposta, você pode começar com meio comprimido. Claro, isso daí você vai fazer esse manejo, assim, de uma forma mais emergencial, porque esse paciente precisa de cuidados especializados. Mas a gente sabe que às vezes tem alguma coisa, tem a dificuldade, esse paciente mora longe, pode estar usando o Aldol comprimido, e se tiver o Aldol injetável, né? Se esse paciente tiver essas alucinações auditivas, elas forem bem frequentes, também pode estar utilizando uma ampola. Então, qual é o fluxo de referência e contra-referência, tá? Então, realizar o encaminhamento, deixar tudo bem detalhado, contato direto com o serviço, quando possível, isso é importante para mostrar realmente a necessidade daquele paciente, tentar ver também esse agendamento facilitado, tá? Orientação da família e também da rede de apoio, qual a rede que ela pode acessar, tá? O cuidado compartilhado. Quando esse paciente ele voltar, é importante também manter esse contato para poder estar fazendo o manejo, tá? Manter o vínculo, dar o suporte para a família, monitorar depois que ele voltar se ele está tendo adesão ou não. Não é simplesmente deixar por conta do serviço especializado. Cuidar das comorbidades, que isso vai influenciar muito da melhora do paciente e facilitar a reintegração desse paciente, tá? E as informações essenciais do encaminhamento, vocês vão ver aqui, mas são os dados, a hipótese diagnóstica, mesmo que você não tenha fechado, você coloca lá o que você imaginou, quais são os sintomas principais, principalmente em ordem cronológica, se foi feita alguma medicação, qual foi a evolução, tá? Qual é o tempo já que está tratando, se tem alguma comorbidade, se está tomando alguma outra medicação. E nessa contrarreferência é importante e até às vezes pedir, porque às vezes a contrarreferência também ela não existe, né? Para solicitar que tenha um diagnóstico confirmado, né? Qual foi o tratamento instituído lá hospitalar, e às vezes vem com a receita, as orientações para seguir lá na APS, e às vezes, né, se tiver essa possibilidade, que é importante, um contato para discussão dos casos. Então, concluindo, é importante saber o diagnóstico e o manejo, tá? Se essa depressão, porque a depressão ela é um caso muito prevalente na PS, rastrear esses casos para ter uma detecção precoce, essa abordagem combinada, tanto farmacológica como não farmacológica, ela sempre vai ser mais efetiva. Esse segmento longitudinal deste paciente é essencial para a adesão e para ir ajustando e para ele ter um sucesso nessa terapêutica, tá? A APS, ela é a porta de entrada, então tem que ser lá onde o paciente vai ser acolhido, onde ele vai sentir que ele vai conseguir fazer o tratamento dele de uma forma adequada. Ter uma pessoa responsável por esse manejo dos casos leves. Às vezes, aquelas pessoas, se ela não é o único médico naquela localidade, ela pode ver aquela pessoa, aquele médico, que ele tem uma maior habilidade. A gente sabe que a gente, às vezes, tem preferência para uma área ou outra. Então, deixar esses casos de manejos leves e moderados para aquele profissional, se possível, que tenha aquela maior afinidade, tá? Encaminhar quando necessário, e sempre manter o vínculo mesmo depois do encaminhamento e durante o encaminhamento, tá? A gente sabe que o tempo limitado da consulta é um problema, até mesmo no CAPS.
Se você quer fazer um atendimento de 1 hora ou mais, às vezes os mesmos pacientes estão lá batendo na porta. Doutora, está demorando. Mas tem aqueles casos que é importante dar um tempo maior e até mesmo explicar para os outros pacientes, olha, aqui eu vou demorar um pouco mais, mas tem pacientes que eu vou atender todo mundo, tá? E tirar esse estigma do paciente através da psicoeducação, isso é importante. Existe realmente a dificuldade com a rede, isso é uma realidade. Mas a gente tem que insistir para que a rede funcione. E insistir, ligar e perguntar, isso é importante. E outra coisa também, a capacitação ela é difícil. E também tem uma rotatividade da equipe. Às vezes, aquela equipe ela foi treinada, depois vem um outro profissional. E essa é uma dificuldade que realmente que todo mundo tem, né? Então, é importante saber que a depressão ela é tratável, tá? Que a APS ela tem um papel fundamental na identificação precoce dos casos, no manejo adequado e no acompanhamento longitudinal. Então, assim, quando a gente cuida da saúde mental, na APS, principalmente, a gente está salvando e transformando muitas vidas. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou abrir agora. Aqui tem a bibliografia e vou abrir agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui à disposição. Na Brisa, estamos à disposição. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, algum esclarecimento. Falei demais, gente, né? Ai, ai. Mas é bom que aí vocês vão ter aí para poder revisar, né? E ver novamente. Muito obrigada, meninos, Ninguém quer fazer nenhum comentário, parabéns. Então, eu agradeço a disponibilidade da Brisa em compartilhar um pouco dos seus conhecimentos e da sua expertise aqui conosco. E assim que disponível, assim que possível, essa aula vai ficar, então, disponível no nosso canal lá no YouTube para divulgação. Muito obrigada. Pessoal, só um último aviso, nós estamos com o processo, vamos iniciar o processo seletivo para novos supervisores do programa. Se vocês conhecerem alguém que tem interesse, nos próximos dias vai estar divulgando o edital no site do Nusão, tá bom? Bom, pessoal, boa noite, muito obrigada. Boa noite, Brisa, obrigada por tudo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.